Ju, quando a gente fala em segurança emocional, significa que a gente é inseguro se a gente não tem essa segurança? Sim, está bem relacionado. Quando a gente não consegue alcançar uma segurança emocional, a gente começa a sentir uma série de inseguranças em várias situações que a vida vai te colocando à prova. Então, se eu não consigo me sentir seguro emocionalmente, eu não consigo ter coragem, não consigo ter ousadia, não consigo ter iniciativa, e aí tudo vai girando em torno de um medo, de uma sensação de incapacidade, de um excesso de vulnerabilidade, e aí a pessoa fica estagnada. E isso acontece porque talvez a gente já tenha passado algumas situações que nos causaram isso, por, sei lá, uma criação, algum trauma, ou a gente, a gente nasce assim, como é que isso desenvolve? O maior segredo da segurança emocional é o autoconhecimento. O que é segurança emocional? Vamos começar por aí. Segurança emocional é você saber, entender, rotular e expressar seus sentimentos de forma adequada. Agora, se eu não me conheço o suficiente, como é que eu rotulo e expresso? Como é que eu sei o que eu estou sentindo? Como é que eu sei se é raiva ou se é medo? E aí eu tô com tanto medo que eu tô agressiva e aí tô agindo com a raiva e não com medo. Então a segurança emocional é você conhecer os seus sentimentos, conhecer como eles agem em você de forma física e psíquica e encontrar um equilíbrio nessa relação. A gente fala que os sentimentos, eles são igual aquelas torneirinhas de colégio público, que é um cano só e várias torneiras. Se a gente deixa uma muito fechada, os outros têm muita vazão. Se a gente deixa uma muito aberta, os outros vão ficar com menos vazão. Então, o ideal é nós conhecermos os nossos sentimentos para nos sentirmos seguros, para termos a sensação de que nós vamos dar conta. Então, você vai me perguntar, a gente nasce com segurança emocional? Nasce, porque a segurança emocional vem de toda aquela proteção que os pais nos dão. E aquilo vai gerando em nós cada vez mais uma capacidade de superação. Por que o bebê não tem medo de cair quando ele aprende a andar? E aí, de repente, ele dá um tiro e sai correndo e todo mundo correndo atrás dele. Porque foi sendo ensinado para ele prestar atenção nele. Olha, ele deu um passinho, olha, ele está de pé. E aquilo vai gerando a segurança. O problema é que à medida que a gente vai amadurecendo, a gente começa a lidar com os bloqueios. E aí sim você tem razão. Algumas situações que nós vivemos, que gerou algum trauma, que você se sentiu incapaz de seguir adiante, naquela idade que você tinha, se não é trabalhado, você carrega para a vida toda. E aí é possível a gente verificar isso no nosso comportamento? Porque às vezes, por exemplo, nós vemos pessoas assim, aparentemente arrogantes, né, se achando dona de si, vamos dizer assim, você fala, nossa, fulano chega aqui, já vai colocando ordem, nem olha na nossa cara, não sei o que. Isso pode retratar uma certa insegurança por dentro, assim, na pessoa, ou não? Quem é seguro não precisa dizer, disse legal. por si só. Né? Quem tem segurança, alcançar a segurança, conhecer-se a si mesmo, conhecer seus sentimentos, é também conhecer as suas dificuldades e as suas potências. E quando uma pessoa alcança esse tamanho de segurança, ela não precisa dizer, ela não precisa ser arrogante, ela não precisa mostrar para os outros, ela só é. Então quem é demais, quem está mostrando demais, está tentando esconder ali uma fragilidade. E aí fica na cara, né? Fica. Aquela coisa que a gente sempre fala, quem é não mostra que é, quem é chega e faz, não precisa falar. Então isso é algo que você conquista só com desenvolvimento e autoobservação. Ah, eu quero ser uma pessoa mais segura, Ju, o que eu posso fazer? Aprenda a se observar. Mas é observar mesmo, né? Eu brinco com os meus pacientes que é igual o teste de intolerância alimentar. Então você come um arroz, você fala, não deu nada, posso comer. Você toma um leite, você fala, também não é o leite, posso continuar. Com os sentimentos é a mesma coisa. Eu me vejo diante de uma situação que eu passei raiva. Eu paro e presto atenção. Aonde está? Onde ela está vindo? Aonde eu estou sentindo isso? Mas para que eu estou sentindo isso? O que me tocou, que me deixou com raiva? Será que eu me senti humilhada?
Será que eu me senti envergonhada? O que aconteceu aqui? E aí você começa a entender os seus mecanismos de funcionamento. E aí você começa a aprender a controlar. Você não vai sair mais por aí mordendo todo mundo. Tem um equilíbrio, encontra-se um equilíbrio. E acho que equilíbrio é a palavra, né? Porque às vezes também tem pessoas que demonstram ter um excesso de segurança. Demonstrar é uma coisa, ter é outra, né, Ju? Exatamente. A insegurança, na verdade, ela está muito ligada à frustração. E hoje, né, como nós já falamos algumas vezes, eu sempre falo isso no meu canal do Instagram, o maior problema da depressão é a frustração. É uma geração que não está sabendo lidar com a frustração. O medo da frustração gera insegurança. Quando esse medo gera essa insegurança, eu paraliso, né? Eu não saio do lugar. Então sempre me perguntam, como é que eu sei se está na hora de eu procurar uma ajuda? Como é que eu sei se eu preciso fazer terapia ou não? Se você tem algo na sua vida que te paralisou, que você deixou de fazer por medo de não dar certo, por medo de acontecer alguma coisa ruim, por medo de morrer, então você precisa olhar para isso, porque ele está te paralisando. Se eu tenho um excesso de segurança, eu não tenho medo. E aí? E o perigo que você pode correr? Em que situações você pode se colocar que vai colocar em risco a sua vida? Porque a gente precisa ter equilíbrio, não excesso. Tudo que é demais é errado, tudo que é de menos paralisa, cristaliza a pessoa no mesmo lugar. E aí você falou do medo, que acaba impedindo que a gente siga, né? Então você começa a enrolar para fazer projetos, por exemplo, né? Às vezes a pessoa é uma pessoa estudada, que se dedica, mas ela tem um receio de dar o passo adiante. É uma certa insegurança. E aí ela vai deixando e vai se frustrando também, né, Ju? Aí a gente entra no medo do que os outros vão dizer sobre mim, né? Sim. Ah, eu vou entrar num projeto novo. Ah, mas e se não der certo? O que o pessoal vai falar? O que a minha turma vai falar? Ah, eu vou tentar fazer uma prova para concurso, mas eu não vou contar para ninguém. Porque se eu não passar, como é que eu vou olhar para a cara das pessoas? E aquilo já começa um boicote ali mesmo. Então o autoconhecimento te leva a ocupar um lugar em que você não tem medo de lidar com as suas vulnerabilidades. Tá tudo bem, todo mundo é vulnerável em alguma coisa. E você lida com aquilo de forma natural. Eu não sou boa em tudo, você não é boa em tudo. E é assim que a sociedade é formada. Então, eu paro de me preocupar com o que os outros dizem sobre mim a partir do momento em que eu penso, se eles estão dizendo e é verdade, se eles estão dizendo e é mentira, não muda a minha vida. É uma experiência que eu acredito que todas as pessoas em casa deveriam fazer. Se você tem medo que o outro fale sobre você, qualquer coisa sobre você, pare e pensa. Se alguém está dizendo que eu sou insegura e eu sou insegura, se alguém está dizendo que eu sou insegura e eu não sou, é uma coisa muito pessoal. Então, quando você começa a fazer um caminho em que você quer se conhecer, se observar, e aí você vai se sentindo seguro cada vez mais, e aí você começa a se importar cada vez menos com o que o outro diz, cada vez menos com medo de tentar e errar, porque entende que errar é uma forma de aprender e superar esse erro, e aí você só tende a evoluir na vida, né? Se a gente fosse fazer um exercício, então, para melhorar a nossa segurança emocional, seria esse de observação? Eu gosto de dar um exercício assim, a gente pega, são 5 os sentimentos fundamentais. Raiva, medo, alegria, nojo e tristeza. A gente deixa o nojo um pouco de lado, porque ele vai muito além do que você sentir nojo de uma comida que está estragada. Não é? É mais profundo para a gente falar aqui. Tá. Então vamos pegar raiva, medo, tristeza e alegria. Quando a gente pega esses 4 sentimentos, o primeiro passo é escreva esses sentimentos no papel e descreva o que é cada um desses sentimentos para você. O que é alegria para você? Porque às vezes as pessoas confundem alegria com entusiasmo. Não é a mesma coisa. O que é tristeza para você? Às vezes a pessoa confunde tá com raiva de alguém com tristeza. Peraí, raiva é raiva, tristeza é tristeza. Então a gente faz um exercício de descrição dos sentimentos. Depois que eu descrevo esses sentimentos, eu começo a prestar atenção nesses 4. Quando que eu sinto? Quando que eu sinto raiva? O que me faz sentir medo? O que me faz sentir alegria?
E a partir daí eu começo a observar como que meu corpo e o meu cérebro vão andando com esses sentimentos. E aí eu começo a me sentir segura, porque tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem sentir raiva. O que não tá tudo bem é você permitir que isso te domine. E a gente hoje está numa geração em que a gente precisa tanto de aprovação, né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas eu acho que sempre acaba caindo na mesma, que é o que você disse do que o outro vai pensar. Então a gente fica nessa, mas se eu fizer, será que isso vai dar certo no meu trabalho? O que as pessoas vão pensar de mim na minha casa? Então é muito difícil, né? E se a gente não fizer esse exercício, eu acho que talvez diariamente, até quando a gente sentir algo, dificilmente a gente vai conseguir ser uma pessoa segura, porque tudo é muito instável. Eu acho que do que a gente caminha, o que a gente tem vivido, tá tudo muito instável. Então também é normal ter insegurança, né, Ju? Faz parte da vida. Todos os sentimentos, todas as emoções, boas ou não, faz parte do contexto do ser humano. O que nos chama a atenção como psicólogo é quando algo se sobressai e incapacita a pessoa. Quando ela trava, né, a gente chama de cristalização. Quando ela cristaliza num lugar e não consegue sair dali. E realmente hoje a gente vive essa questão das redes sociais, estão cada vez mais frequentes na vida desde as crianças até dos idosos, e a gente começa a olhar aquelas vidas ali e se perguntar, será que eu consigo ser tão bom quanto? Será que se eu tentar eu vou conseguir ser igual fulano? Só que eu sempre digo, né, não inveje o que a pessoa está mostrando que é, tente ser o que ela é. Será que você consegue? Então, às vezes eu uso como exemplo, eu quero jogar bola igual o Neymar. Então você quer treinar 14 horas por dia, você quer não ter parado em país nenhum, você quer ser mal falado quando você não acerta um gol, você quer ter sua vida pública para todo mundo. Não, eu não quero nada disso, não. Eu só quero ganhar dinheiro e jogar bola igual ele. Então as pessoas precisam começar a enxergar que nas redes sociais, se eu quero me parecer com aquela pessoa, eu quero ser como ela. A não ser como ela dá muito trabalho. Então não queira se parecer com ela, porque tudo tem um preço que deve ser pago. E aí, quando a gente começa a olhar e perceber que para ser do jeito que eu quero ser, eu preciso me superar, eu preciso me conhecer, eu vou ganhando cada vez mais força na minha caminhada. Quando a gente tem, por exemplo, é criança e os nossos pais têm uma certa noção disso, eles podem colaborar para que a gente tenha essa segurança emocional melhor, mais aflorada desde criança, e também não colaborar no excesso de zelo, no que eu digo do excesso de zelo, sabe? Chega, não faça isso, pelo amor de Deus, que você pode cair. Isso também atrapalha um pouco quando a gente cresce? Muito. Quando você tem uma criança em casa e você exagera no cuidado dela, você diz para ela que ela não é capaz. Então ela cresce uma criança sempre dependente de alguém para algo. Quando você cria uma criança livre demais, deixando com que ela corra muitos riscos, ela cresce uma criança frágil, com medo do externo e muito fechada, porque ela aprendeu desde pequena que ela tem que dar conta sozinha de tudo, que ninguém vai salvar ela de nada. Então a gente volta de novo para o equilíbrio. A gente precisa dar espaço para que essa criança ouse dentro do espaço que ela pode ousar. Então, se a criança está começando a andar, eu vou dar um espaço para que ela exercite esse andar com segurança. Porque ela se sente segura para dar seus próprios passinhos, sabendo que o ambiente é seguro para ela. Então, eu sempre costumo falar para os meus pacientes, principalmente os adolescentes, existe um momento da vida em que nós começamos a aprender a andar, que os nossos pais nos seguram por trás. Eles estão aqui, a gente sabe que pode ir e se sente seguro por isso. Existe um determinado momento em que eles passam para frente e começam a falar, vem, vem. Esse é o equilíbrio. É saber a hora de estar aqui e saber a hora de estar na frente dizendo, vem, vem que você tem segurança. Muito bom, Ju. Muito obrigada. Obrigada, querida. Que a gente faça esse exercício, né? Dos 4 sentimentos. Vamos repetir? Raiva, medo, tristeza e alegria. Faremos. Ju, seja bem-vinda sempre à nossa casa, Muito viu? Obrigada, eu adoro estar aqui. Ai, a gente também adora você. Aproveita, segue Ju na internet, @JuNunes. Ela faz várias lives, vai responder todas as suas perguntas. Um beijo pra você. Querido. Melhoras. Obrigada. Alongue-se quando puder. Pode deixar.